Bom dia a todos e a todas. Meu nome, como o Samuco já falou, eu sou Carlos Baigorre, superintendente de competição da Anatel. A minha ideia aqui, nessa manhã de terça-feira, era fazer uma breve apresentação sobre a ideia geral de que é o PGMC, de que é a nova superintendência de competição, e então passar a palavra para o Abraão, que vai ser o responsável por fazer o PGMC funcionar. Foi muita sorte minha poder participar do grupo que pensou em como o PGMC deveria ser, fazer toda a estruturação da definição dos mercados relevantes, participar dos estudos e encontrar o Abraão para implementar, vai carregar esse fardo aí de implementar o PGMC, que eu acho que é um dos maiores desafios da agência nessa nova estrutura e nessa nova proposta de como regular o mercado. Basicamente, então, o que a gente tem do PGMC, como a gente já falou várias vezes, e para quem não está muito por dentro do assunto, o PGMC é basicamente um regulamento que tenta estruturar as relações de atacado, tenta resolver e regular as relações entre as prestadoras de telecom quando da venda de produtos de atacado entre elas. É basicamente isso. E como é que o PGMC faz isso? O PGMC faz isso por meio de uma regulação assimétrica, baseada em poder de mercado, e para isso tem, basicamente, uma análise de mercado que identifica quais são os grupos com poder de mercado em cada um dos produtos de atacado. Uma vez identificados os grupos com PMS, então criam-se uma série de obrigações de forma a garantir transparência, não discriminação, preços razoáveis nesses produtos de atacado. Então, deixa eu ver aqui minha nova estrutura da Anatel, basicamente aqui. Então, a superintendência de competição, ela tem a nova superintendência, que o PGMC é um dos elementos, o acompanhamento do PGMC e das relações de atacado é uma das partes dessa superintendência. As outras duas são, basicamente, o acompanhamento econômico da prestação, que é a CEPAI, como é que eu não consigo ver? Que é a CEPAI, que é basicamente a parte de tarifas, modelos de custos, homologação de planos de serviços, e depois a gente tem a gerência de acompanhamento societário da ordem econômica, que é a parte de fusão, fusões, anuência prévia, toda a parte de controle societário. Por fim, assim, o foco dessa apresentação aqui vai ser na gerência de monitoramento da relação entre prestadoras, cujo o gerente é o Abraão, e que tem como a principal missão que lhe foi passada é de implementar o PGMC, que basicamente a gente vê como um dos principais pontos do PGMC agora, para ele entrar em vigor, é a questão da entidade supervisora, do funcionamento da entidade supervisora, que já foi contratada, da plataforma, do sistema de negociação de ofertas de atacado, que é basicamente, foi uma ideia do Abraão de criar um broker, onde as ofertas de atacado fossem todas comercializadas, de forma a estruturar o mercado de atacado e dar transparência para o mercado, e também a questão da homologação das ofertas de referência. As ofertas de referência já foram recebidas para a Anatel para homologação, então a gente tem que agora fazer essa homologação, observando um princípio que consta no PGMC, que é a análise de replicabilidade. Então, mas, para não entrar demais na esfera do Abraão, eu vou passar para ele já a palavra. Abraão, por favor. Obrigado, Baigorre. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do trabalho e das atividades relacionadas ao PGMC. Como o Baigorre comentou, a Anatel teve uma alteração profunda na sua estrutura no último mês, né? Foi aprovada a reestruturação, então nós ainda estamos organizando a casa, muito processo para lá, processo para cá, e uma das grandes mudanças é a existência de uma única superintendência para lidar com isso. A questão do PGMC é um paradigma novo para o setor. O PGMC, ele além dele ser um regulamento, na verdade, como a gente vai ver aqui, eu vou dar uma geral em tudo que é o regulamento, toda a parte operacional dele. O PGMC ele cria um novo paradigma nas relações entre as empresas, né? Tanto sobre a parte de negócio, quanto sobre a parte dos próprios conflitos, porque
o setor de telecomunicações, as relações entre as empresas, elas, em geral, elas muitas vezes possuem situações de conflito. E a agência, ela, além dela agir como reguladora dos serviços, ela também atua como um órgão administrativo na parte de composição desses conflitos. Isso também está conosco na nossa equipe, na nossa área. E o próprio PGMC também disciplina um pouco mais a questão dos conflitos relacionados ao setor. Bom, falando um pouquinho aqui, qual que é a lógica do PGMC? Eu quero resgatar um pouco essa discussão, porque a grande intenção do PGMC é procurar dirimir problemas existentes na competição no varejo, mas que são ocasionados por situações de atacado. Basicamente, são problemas de atacado que não são resolvidos por meio de uma regulamentação específica, ou seja, eu com a regulamentação de um serviço específico, por exemplo, o regulamento do SMP, regulamento do STFC, regulamento de ALD, algum regulamento específico, eu não consigo resolver esse tipo de problema e também não consigo fazer isso ex post com a atuação do CAD, por exemplo, porque muito provavelmente, a partir do momento que esse problema vier a ser tipificado e haver um processo administrativo para ser dirimido no CAD, provavelmente a empresa ou o problema relacionado, ele não tem mais solução. Então, a grande ideia do PGMC é mapear quais são esses problemas e quais são os mercados de atacado que causam esses problemas, principalmente está relacionado à detenção de rede e infraestrutura por parte de um PMS, e você aplica assimetrias a esses PMS. Ou seja, você aplica medidas que são relacionadas apenas àquelas empresas com poder de mercado, que nós chamamos, dentro da agência, de remédios. Então, os remédios, aí uma alusão à questão de você ter algum tipo de patologia no mercado, você procurar resolver, mas muito mais uma brincadeira. Mas, de fato, o que você tem? O PGMC ele busca, então, colocar esse tipo de medida regulatória, assimétrica, e também implantar medidas de transparência. Então, de fato, até o PGMC, você poderia dizer que essa linha aqui entre o atacado e o varejo ela era muito tênue, não era muito clara, não estava muito bem estabelecida. A partir do PGMC, a Anatel definiu quais são os produtos de atacado monitorados pela agência e buscou, a partir daí, estabelecer uma regulação assimétrica para esses mercados. Qual que é a estrutura do regulamento? Então, entendido a lógica do regulamento, qual que é a estrutura dos documentos, qual foi a instrumentação regulatória que foi desenvolvida pela agência? Você tem uma resolução, que é a resolução número 600, de 8 de novembro de 2012. Essa resolução ela aprova o regulamento. Então, o regulamento PGMC ele é um conjunto de medidas gerais. Basicamente, o que o PGMC traz? Ele traz o princípio que eu mostrei na figura anterior. Ele apresenta o princípio da figura anterior como sendo o princípio que a Anatel vai utilizar, define quais são os produtos de atacado relacionados ao meu monitoramento e aqueles que, de fato, eu posso estar definindo o poder de mercado significativo, e também estabelece as condições pelos quais eu vou monitorar esse mercado, que seria por meio de uma entidade supervisora, que eu vou falar mais na frente, cria um grupo, que é um grupo de implementação dessa entidade supervisora. Então, o regulamento ele traz apenas isso. E ele tem dois anexos. Ele tem dois anexos que funcionam como que tangenciam o que está dito no próprio regulamento. Você traz um conjunto de diretrizes para a agência analisar os mercados. Como que a agência vai analisar? Como que eu defino que uma determinada empresa tem em PMS? Isso está nesse anexo. E também o anexo 2, que trazem as medidas regulatórias assimétricas para os grupos com PMS, que, na prática, ou seja, listam os remédios. Naturalmente que esses dois anexos eles estão muito relacionados com dois outros instrumentos produzidos pela agência, que são instrumentos
cuja a revisão ela pode se dar, ou ela tende a se dar, num período um pouco mais curto, ou seja, eu reviso mais rapidamente do que o PGMC. Primeiro, um estudo que identifica e analisa os mercados. É um estudo, ele é publicado pela agência, que ele faz uma análise de todos os mercados, da cadeia de valor dos mercados, e identifica, segundo critérios objetivos, quais são os detentores de PMS naqueles mercados. E, a partir desse estudo, que alimenta a definição das medidas assimétricas, também alimenta os atos específicos, que são os atos que definem quem são as empresas com poder de mercado significativo. Então, esse mecanismo todo que eu expliquei, na prática, é o PGMC. O PGMC, ele é esse regulamento aqui, mas ele é muito mais do que isso. Ele é uma sistemática que ela é definida e a intenção da agência é que ela seja periodicamente revisada. A intenção é, uma vez eu definindo os mercados relevantes, uma vez os meus remédios funcionando, é natural que a conjuntura das relações de atacado tenha uma dinâmica que possa vir a se alterar com uma certa frequência. Então, eu preciso estar frequentemente monitorando, analisando e entendendo se uma determinada empresa ainda continua tendo PMS, ou se outras empresas passaram a possuir PMS, ou, inclusive, se aquele mercado de atacado não precisa mais ser monitorado, porque os problemas de varejo relacionados não mais existem. Então, seguindo aqui, o PGMC, eu sei que a letra está pequena, mas eu coloquei aqui mais para a gente poder explicar. Ele cria um grupo, que é o GIESB, é o Grupo de Implementação da Entidade Supervisora das Ofertas de Atacado e das Bases de Dados de Atacado. É um grupo coordenado pela agência, que, uma vez criado a partir do PGMC, tem o papel de, junto com as prestadoras, desenvolver todo o processo de padronização e implementação desse mecanismo. Esse grupo, na verdade, ele tem a principal atribuição, que é fazer todo o processo de mudança do paradigma do setor. Por quê? O PGMC ele recria as relações de atacado. A partir do momento que a entidade supervisora estiver vigendo, não mais eu, como uma empresa vou chegar para uma PMS e dizer o seguinte: não, eu quero comprar um insumo seu, eu quero comprar um LD seu, por quanto você me vende, e eu passo a negociar bilateralmente. Esse paradigma não existe mais. O que vai existir é, eu, enquanto PMS, tenho as minhas ofertas disponibilizadas em um sistema, e todos e quaisquer demandantes têm que procurar esse sistema para fazer as compras dos seus insumos de atacado. Por quê? Porque assim eu garanto transparência e isonomia a todos os prestadores. Para que isso aconteça, tem todo um processo de padronização dos sistemas das empresas, dos sistemas legados, a padronização dos produtos. Se o mesmo tipo de ALD que eu vendo, ele tem que ser padronizado com um dos outros PMS. Por quê? Para que eu tenha um sistema único que consiga interpretar os diversos modelos de negócios dentro de um mínimo de padronização. Então, todo esse grupo está fazendo todo esse tipo de trabalho, um trabalho intenso, que é, no fundo, recriando as relações de atacado do setor. O GIESB ele é formado por um grupo executivo. Esse grupo é coordenado pelo Carlos Baigorre. Até a reestruturação, ele era coordenado pelo Bruno Ramos. E possui dois subgrupos, um que é chamado GT1, que é um grupo que cuida dos aspectos jurídicos, principalmente relacionados à estrutura contratual existente entre os diversos agentes que compõem o PGMC, principalmente as relações entre as empresas e a entidade supervisora, e o que é coordenado pela Suzana, que é assessora do Carlos Baigorre, nosso superintendente, e o GT2, que cuida dos aspectos técnicos, que faz o papel da parte, digamos assim, de engenharia, toda a parte de TI, e relacionada ao assunto que é coordenado hoje por mim, mais a minha equipe lá da Anatel. Hoje, esse grupo ele se reúne 3 a 4 vezes por semana, dependendo da semana, é um trabalho bem intenso. Geralmente, nós nos reunimos o grupo 2 na BR Telecom. O grupo executivo tem uma periodicidade um pouco maior de reuniões, geralmente mensais. As reuniões elas são abertas.
todas as prestadoras que tiverem interesse em participar podem participar. É uma questão absolutamente transparente. As atas das reuniões são publicadas no site da Anatel. Então, todo o setor tem acesso a todas as discussões. O grupo está produzindo uma série de documentos que são padronizações. Então, a partir do momento que uma nova empresa quiser aderir ao sistema que está sendo desenvolvido, uma não PMS, por exemplo, ele tem um conjunto de documentos que são especificações técnicas e funcionais relacionadas ao sistema que está sendo desenvolvido. Então, um dos papéis desse grupo é produzir toda essa documentação de como o sistema, de fato, vai ser implantado. Vamos agora falar um pouquinho, então, do PGMC e do que diz respeito ao que, de fato, ele inova no setor, o que ele traz e quais são os grandes desafios envolvidos. Quais foram, então, os mercados identificados e os produtos? Após todas aquelas análises que eu falei para vocês, foram identificados 5 mercados relevantes de atacado, os quais estão relacionados a determinados problemas de varejo. O primeiro mercado, que é a oferta de rede de acesso fixa para a transmissão de dados por meio de redes de cobre e cabo coaxial a taxas de transmissão inferiores a 10 megabits por segundo. Primeira pergunta, por que o 10 megabits por segundo? A intenção, eu vou falar mais na frente, é porque a partir daqui há o entendimento que há interesse econômico e condições para que novos players invistam nas infraestruturas de acesso para velocidades superiores, ou seja, o problema de falta de competição ele se dá abaixo dessa velocidade, não acima. Basicamente, esse mercado diz respeito, então, à venda no atacado de rede de acesso para entrantes, que eu vou falar mais na frente, principalmente Unbundling e Bitstream, que são os produtos que serão comercializados pelos detentores de PMS nesse mercado aqui. Oferta de roaming nacional, estamos falando aqui, então, de um mercado relacionado ao serviço móvel, que é uma determinada prestadora ofertar a possibilidade de usuários de outras redes que não a dela de fazerem roaming, né, na sua própria rede. Terceiro mercado, que é a terminação em redes móveis, né, interconexão móvel. Aqui entra o tão famoso VUM, que é uma discussão antiga no setor, que está relacionada ao problema de varejo, que é a questão dos clubes exclusivos, que foi bastante discutido na reta final, inclusive, do PGMC, como sendo um dos aspectos que o setor acompanhou mais de perto nos aspectos definidos no PGMC. Quarto mercado, a oferta de rede de transporte fixa para transmissão de dados em taxas de transmissão inferiores a 34 megabits por segundo. São as redes de transporte, os grandes backbones e infraestruturas de transporte. E a oferta de infraestrutura passiva, que é toda a parte de dutos, torres e valas. Então, em relação a esses mercados identificados, quais são os produtos, ou seja, quais são os insumos que essas empresas PMS vão negociar e que, para isso, precisam ter as ofertas de referência homologadas na Anatel. Então, em relação ao mercado de rede fixa, existem 2 produtos. A desagregação de canais lógicos, o Bitstream, e a desagregação plena de enlace local, o Full Unbundling. Qual a grande diferença entre esses 2 produtos? O Bitstream, na verdade, seria uma empresa entrante, não tenho uma infraestrutura de acesso, ou seja, eu não consigo, para ofertar, por exemplo, SCM, o serviço SCM para o meu usuário final, eu não tenho uma infraestrutura de acesso, ou seja, não tenho uma rede de acesso. Eu não tenho um par de cobre que chega na casa do usuário. Então, o que eu faço? Eu quero ofertar SCM. Então, eu compro da minha prestadora, da prestadora de PMS, eu compro uma capacidade de acesso em bits. Eu compro lá, eu quero comprar 2 megabits por segundo para aquela casa daquele usuário. Ou seja, a infraestrutura permanece toda na rede do detentor de PMS, ele apenas pega parte dessa infraestrutura e aloca e dedica isso para o prestador não PMS que adquiriu essa capacidade. Então, é a desagregação lógica da rede que liga a terminação do assinante ou usuário a um ponto de concentração escolhido.
A diferença disso para o Full Unbundling é que o Full Unbundling é a mesma coisa conceitualmente, só que todo o par de cobre fica dedicado para a prestadora entrante, ou seja, eu pego todo aquele par de cobre, ou seja, aquele fiozinho de cobre que chega na sua casa e que hoje está na empresa A, ela vai pegar esse fiozinho de cobre, vai ligar num equipamento da empresa B, e a empresa B vai, então, utilizar de todo o espectro de frequências disponíveis naquele par de cobre. Então, na verdade, são produtos que, tecnicamente, são bem diferentes. Geralmente, em termos de atratividade, uma empresa entrante, ela começa comprando bitstream. Por quê? Porque ela ainda não, ela está entrando no mercado, ela ainda não tem infraestrutura, ela não tem um know-how de infraestrutura, então ela começa comprando bitstream. À medida que ela começa a crescer, ela começa a agregar valor no seu negócio, ela passa a comprar o Full Unbundling, que é um produto com uma gama de possibilidades de negócio maior, mas que também requer um know-how, um conhecimento, uma estrutura um pouco maior. Próximo produto, a gente está falando da interconexão em rede móvel, que está ligado à terminação móvel. Todos nós conhecemos, as redes elas, são interconectadas, então eu tenho duas redes, para que essas duas redes se falem, eu tenho que ter uma interconexão. Se uma dessas redes for uma rede móvel, rede do SMP ou do SME, nós temos aí uma interconexão em rede móvel. As prestadoras com PMS na rede móvel, em princípio, todas as prestadoras, na verdade, para que eu para que eu termine uma chamada na rede dela, ela me cobra um pedágio. Esse pedágio, no caso do SMP, é chamado de VUM, Valor de Uso de Rede Móvel. Esse valor, historicamente, está associado a várias questões que, para o PGMC, o problema de varejo relacionado é o fato de que, uma vez que eu tenho PMS em infraestrutura de rede móvel, para que outras empresas terminem em mim uma chamada, essa chamada delas é muito mais cara que a chamada que eu pratico para terminar na minha própria rede. Então, eu crio, por uma questão de externalidade de rede, um incentivo a que, para a minha rede, que eu sou PMS, todos queiram, então, ser usuários da minha rede, não usuários da outra rede. Então, a questão é que o PGMC buscou tratar, criar assimetrias para que aquelas empresas que não são PMS em interconexão em rede móvel consigam terminar os seus dados, suas chamadas nas redes com PMS em condições competitivamente interessantes. Roaming nacional. Como já falei, é a oferta de conectividade para usuários visitantes de outras redes de terminação móvel. Acho que a própria definição já é suficientemente capaz para a gente entender. E aí os próximos produtos são aqueles que geralmente estão muito relacionados à parte de transporte. As infraestruturas de transporte também no Brasil são muito concentradas, e o mercado de infraestrutura de transporte está relacionado a 4 produtos. Então, uma empresa que detém poder de mercado significativo em algum mercado de transporte, ela precisa ofertar 4 produtos. O primeiro, exploração industrial de linha dedicada, que é uma modalidade de exploração industrial de uma prestadora de serviços de telecomunicações que fornece para outra, mediante uma remuneração, uma linha dedicada. Basicamente, para que a gente possa entender, o que é uma linha dedicada? Eu tenho um ponto A na minha rede, e eu quero ligar esse ponto A a um outro ponto B, que está pode estar a alguns metros ou algumas centenas e milhares de quilômetros. E eu não tenho essa infraestrutura de transporte, então eu quero ligar o ponto A ao ponto B. O que eu faço? Eu vou no prestador que tem essa infraestrutura de transporte, eu compro uma linha dedicada. Eu peço para ele, me dedica uma linha, uma infraestrutura entre o ponto A e o ponto B. Isso é chamado de EILD. De fato, a ELD é um dos produtos mais antigos de atacado em que há problema, porque muitas vezes esse tipo de insumo é altamente demandado. Existem, a gente fez um mapeamento, cerca de 15 mil transações mensais entre as empresas, exclusivamente para pedidos de ELD. Cerca de 15 mil todos os meses no Brasil. E isso sempre esteve relacionado a problemas históricos, porque as PMS, em geral, atrasam a entrega desses insumos, cobram preços abusivos. Por quê? Porque isso faz com que as pequenas empresas que não têm essa infraestrutura tenham os seus custos de prestação de serviços aumentados. Então, esse é o que a gente chama de ELD. Qual o outro produto? Interconexão classe 5.
Esse é um outro tipo de produto de atacado. Basicamente, no Brasil, existem dois tipos. Aliás, só existe um tipo de forma de eu ligar uma rede de telecomunicações a uma outra rede de telecomunicações. Juridicamente, isso se chama interconexão. Existem 5 classes de interconexão pela regulamentação. E a classe 5 é se eu estou interconectando redes que não são do STFC e também não são do SMP. Basicamente, são redes do SCM, 99% dos casos. Ou seja, até hoje, a questão da interconexão classe 5 não era tratado expressamente na regulamentação. Ela era prevista, mas não havia uma regulamentação específica, como há para a interconexão móvel e para a interconexão do STFC. No caso da interconexão classe 5, o que o PGMC define? Que você tem que ter uma oferta de referência para esse tipo de interconexão. Um dos motivos pelo qual isso entrou no PGMC é o fato de que muitas empresas e as principais provedoras, os principais backbones de internet do país, que são as grandes carriers, elas ofertam isso em pontos de tráfego que não são economicamente, não trazem bons incentivos para a competição, vamos dizer assim. E a grande intenção do PGMC é padronizar esses pontos de troca de tráfego a partir da definição dessas ofertas de referência. Próximo produto de atacado também está relacionado à questão da interconexão, que é o que nós chamamos de interligação. A interligação, para traduzir para vocês, se eu sou um pequeno provedor de internet, eu oferto para pequenos usuários, por exemplo, em um condomínio, eu preciso comprar banda de internet no atacado. Em geral, essas bandas de internet eram vendidas não como interconexão, o que deveria ser pela lei. Elas eram vendidas como um contrato de SCM. Isso é um problema, porque esse é uma natureza contratual, primeiro, ilegal. Segundo, ela é uma natureza contratual que faz com que há um problema de desbalanceamento na relação, porque a relação que deveria ser entre prestadores de serviços se torna uma relação entre um usuário e uma prestadora. Esse produto interligação, na prática, uma vez ele homologado e com preços e condições justas, visa dar um melhor tratamento para esse caso. Porque o que é interligação? É um contrato que tem o mesmo peso jurídico de uma interconexão classe 5, só que, além dele terminar o tráfego na rede da prestadora com a qual eu estou me ligando, essa prestadora também termina o tráfego nas outras redes, ou seja, tráfego internet. Significa, se eu sou empresa A e eu estou interligado à empresa B, essa empresa B vai ter uma conexão física comigo, mas, além disso, vai terminar todo o meu tráfego em toda a nuvem de internet. Essa interligação ela tem a mesma natureza jurídica de uma interconexão classe 5, só que com uma questão a mais, que é o fato de possuir a questão das terminações em outras redes. Backhaul é o 4º produto desse mercado de transporte, que é uma infraestrutura de suporte ao STFC para conexão em banda larga. Basicamente, o backhaul vem de uma obrigação da troca de metas dos PSTs pelos backhauls que ocorreu no PG 1002. E o que é um backhaul? Backhaul é praticamente um ELD. O nosso entendimento é que backhaul tem as mesmas naturezas de um ELD, só que para fins de conexão para a internet. Isso para quem? Quem é o grande demandante desse tipo de estrutura? Os municípios relacionados à obrigação do PGM1. Então, o backhaul é um produto que já existia na regulamentação e o que nós estamos trazendo é a sua negociação para dentro do sistema. E, por fim, o último produto relacionado é infraestrutura passiva, que são ofertas de dutos, condutos, vales, dutos, condutos, postes e torres, na verdade, né? Que seria a oferta de infraestrutura passiva. Então, diante disso que eu apresentei para vocês, quais foram os remédios identificados para cada um desses produtos? Para todos esses produtos, o que foi definido é que as empresas precisam ter uma medida de transparência. O que é isso? Elas têm que homologar as suas ofertas de referência na agência. Então, a agência vai homologar essas ofertas. O que significa homologar? O teor homologar no PGMC tem um aspecto econômico mais forte do que o que existia anteriormente nas homologações de contrato que a Anatel fazia. Porque aqui eu homologo o valor. Eu estou dizendo que este valor ele é competitivamente viável.
Ou seja, eu faço uma análise de replicabilidade, ou seja, se o comprador deste insumo pode, a partir da compra desse insumo, competir no varejo com aquela empresa que está ofertando aquele produto no atacado para ele. Então, todos os mercados, para todos os produtos que eu citei, existem essas medidas de transparência. Além disso, existem algumas outras medidas particulares, especialmente para a parte de interconexão, que foi alguns disciplinamentos no VUM. Por exemplo, o PGMC criou um regime para a interconexão móvel que, além da homologação da oferta de referência, as não PMS possuem um regime chamado de Bill and Keep. O que isso significa? Se entre a não PMS e a PMS forem trocados 100 minutos no mês, e da empresa maior para a empresa menor for trocado 40 e da empresa menor para a empresa maior trocado 60, ninguém paga para ninguém. Esse limite só vai haver esse pagamento a partir do momento em que houver um desbalanceamento de 80 a 20. O que eu estou criando? Eu estou criando um incentivo para que a empresa pequena consiga terminar tráfego na rede grande sem pagar nada para ela. Ou seja, eu sou uma rede pequena, eu consigo terminar tráfego na rede grande como se essa chamada fosse on-net. Então, eu crio um incentivo competitivo para a empresa não PMS em relação à empresa PMS. E, além disso, o próprio PGMC estabeleceu qual vai ser o regime de queda de redução do VUM até 2016. Então, basicamente, o que existe de remédios e assimetrias regulatórias para cada mercado é isso. Então, como o PGMC vai funcionar? À luz dessas definições, eu tenho, então, o grupo com o PMS apresenta uma oferta de referência, a Anatel aplica sua metodologia de análise de replicabilidade, ou seja, a Anatel avalia se esse produto, de fato, ele é replicável. Se não, eu não homologo. Se a empresa não alterar a sua oferta de referência, eu cautelarmente vou fixar o valor que a Anatel entende sendo razoável para ser praticado. Ou seja, não há a possibilidade desse produto não ser negociado. Ou seja, se a empresa se negar a reduzir o seu valor para um valor homologável, cautelarmente a Anatel vai fixar esse valor de acordo com a sua metodologia de replicabilidade. Ela vai aplicar um valor que é o valor que ela considera razoável e replicável. Então, uma vez homologado, esse grupo com PMS vai inserir todas as suas ofertas nas suas bases de dados de atacado, na entidade supervisora, e a roda vai começar a girar. E aí, os grupos sem PMS vão comprar os insumos, esses insumos de atacado, na entidade supervisora, e, se houver algum problema, ele vai buscar a agência, que vai ser a nossa mesma área lá, a gerência de monitoramento das relações emprestadoras, vai tratar isso dentro de uma comissão de composição de conflitos, que, então, no caso, vai dirimir as desavenças existentes. O que é essa metodologia de análise de replicabilidade? Basicamente, ela foi uma metodologia que foi elaborada, ela ainda está sendo, porque ela foi a consulta pública, nós estamos elaborando o informe final para o Conselho. Ela é uma portaria da agência que define como que a agência vai proceder para homologar as ofertas de referência. Basicamente, ela é um grande retail minus. O que é um retail minus? Eu avalio qual que é o valor de varejo praticado pela prestadora PMS. Eu tenho uma margem especificada, então o máximo que ela pode praticar no atacado é esse valor no varejo menos essa margem. Mais do que isso, eu entendo como sendo não homologável. E uma das grandes discussões com o setor na consulta pública foi qual que é o valor dessa margem. Então, essa é uma portaria definida pelo Conselho. O PGMC também criou um feriado regulatório, ou seja, essas medidas de atacado elas não são aplicáveis para a parte de fibra ótica, ou seja, as redes de fibra, elas não estão submetidas, neste momento, como sendo obrigatórias para ser comercializadas, ou seja, as detentoras dessas redes de acesso, tá, em fibra ótica, que são basicamente as redes com taxas acima de 10 megabits por segundo, elas não estão inseridas nesse contexto. E o compartilhamento de rede de transporte acima, que nos casos seriam EILD, acima de 34 megabits por segundo.
Como eu falei, as medidas de transparência, basicamente, então, elas precisam ser isonômicas e transparentes no seu sistema. Daí a ideia da criação de uma entidade supervisora. Vou passar para a figurinha aqui, que eu acho que é mais fácil, que eu acho que é eu consigo explicar os slides anteriores mais fácil aqui. A ideia de você ter um sistema centralizado, que seria como uma espécie de grande bolsa de valores, né, entre aspas, para o setor de telecom, é trazer as negociações para um grande mercadão, onde esse mercadão tudo fosse absolutamente transparente. Qual que é a grande intenção? Se eu sou uma empresa não PMS, e antes de eu comprar um insumo, eu entro no sistema e eu consigo ver. O sistema ele vai ser todo georreferenciado. Então, se eu quero, por exemplo, comprar um ELD de uma ponta A para a ponta B, eu posso fazer uma consulta, entro, abre o mapa lá do Google, eu clico em determinados pontos, ele vai me mostrar as infraestruturas entre esses pontos e ele vai me apresentar todos os circuitos que já foram estabelecidos entre esses pontos e quais são os preços deles. Não vai revelar quais são as partes e também não vai me revelar características do contrato, mas vai me dizer, existe infraestrutura, essas infraestruturas são de tanto e os preços praticados até então são de tanto. Então, eu consigo verificar isso para todos os produtos de atacado existentes. Na verdade, os produtos de atacado do PGMC, que eu elenquei. Por que isso é uma mudança de paradigma? Porque, a partir daí, eu consigo avaliar, primeiro, em quais condições que esses insumos são vendidos e, principalmente, a partir da oferta de referência, eu consigo analisar se um determinado insumo está vendido a um determinado preço, eu sei a quais condições de desconto isso está associado, e eu sei que, se eu me submeter àquelas mesmas condições, eu também vou ter aquele mesmo preço praticado para mim. Então, eu crio transparência entre todos os agentes no mercado de atacado. Isso cria um mecanismo que, com o passar do tempo, inclusive, as empresas que não são PMS vão ter interesse em colocar os seus produtos aqui, o sistema está sendo montado para isso, e aí você vai ter uma negociação não só das não PMS com as PMS, mas de todo o setor, de todo o atacado aqui, porque você cria uma estrutura de incentivos que permite, ou que induz, na verdade, o mercado a negociar nesse grande mercadão que é esse sistema, essa entidade supervisora. Então, esse sistema tem uma interface com a Anatel. Por aqui, a gente consegue monitorar todas as atividades, todas as negociações e conseguimos, inclusive, mapear o comportamento do mercado. Então, a grande intenção é que a área seja que nós tenhamos, então, uma grande visão online de como são feitas as negociações de insumo de atacado. Naturalmente, para que isso aconteça também, as empresas devem possuir as suas bases de dados de atacado padronizadas e integradas. Para quê? Para que uma empresa PMS não queira bypassar o sistema, que é negociar alguma coisa que não está aqui por fora. Então, um dos desafios da agência é garantir que esse sistema aqui, ou essa base de dados de atacado, ela seja consistente com o sistema centralizado. Então, a Anatel vai ter que fiscalizar frequentemente as bases de dados de atacado das empresas e compará-la com a base de dados centralizada para verificar se há algum contrato que está aqui e não está aqui, ou seja, não está havendo um bypass do sistema. Então, qual que é o cronograma para a implementação de todo esse mecanismo? Todo esse mecanismo que eu citei, ele tem um cronograma. O PGMC ele foi publicado em 12 de novembro do ano passado, e o GIESB foi criado 30 dias depois. A entidade já foi contratada, a entidade é a ABR Telecom, que ela foi contratada, e o parceiro tecnológico é a ClearTech, ou seja, a entidade ela é contratada pelas empresas. Uma coisa que eu friso bastante, a entidade ela não tem nenhum papel no aspecto do mecanismo econômico, ele é apenas uma empresa que gerencia essa infraestrutura de tecnologia da informação. Era uma das grandes discussões ao longo da consulta pública, porque muitas pessoas disseram que essa entidade, por ser patrocinada pelas empresas, poderia ser, entre aspas, um organizador do cartel, mas, na verdade, todo o papel de homologação das ofertas e de monitoramento recai sobre a Anatel e não sobre a entidade. A entidade apenas faz o gerenciamento do sistema. Então, a BR foi contratada e a
a data de funcionamento de todo esse sistema é de 10 meses a partir da publicação, que é 12/9. Então, a data pela qual, se eu não cumprir, eu sou automaticamente demitido, é essa daqui. Se no dia 12/9 não estiver rodando esse sistema, o Carlos Baigorre corta a minha cabeça. Então, o que acontece? Além disso, as empresas têm que apresentar suas ofertas de referência até 120 dias da publicação, que isso ocorreu no dia 12/3, que elas apresentaram as suas ofertas. Em princípio, a Anatel tem 30 dias, mais 30 dias para fazer a homologação a partir da apresentação. Só que, uma vez que nós ainda estamos fazendo a MAR, estamos padronizando no GES, nós criamos uma discussão com o próprio setor. Então, e essas ofertas, nós fizemos uma diligência para as empresas para a alteração dessas ofertas. Então, nós estamos num processo de discussão com as empresas para a alteração dessas ofertas e a devida aderência dessas ofertas, tanto ao sistema e tanto ao que vai estar sendo definido pela MAR. Então, a nossa intenção é, a partir do momento em que todas essas engrenagens vão sendo padronizadas, eu tenho condição de fato, fazer essa homologação, que deve ocorrer aí, nas próximas semanas. Aí. Então, o cronograma final, basicamente, então, que é a entrada em produção de todo esse mecanismo é no dia 12 de setembro, e aqui a gente tem as fases genéricas, aí, gerais do cronograma. Essa apresentação vai estar disponível, se vocês quiserem analisar, estudar, e toda a documentação do GESB ela está disponível para vocês. Basicamente, o que eu queria falar era isso. Obrigado. Muito obrigado, Abraão. Muito obrigado, Carlos. Eu acho que foi uma apresentação bastante elucidativa com relação à estrutura do PGMC e à estrutura da própria superintendência, como vocês vão trabalhar. Eu acho que existem algumas questões que podem ser colocadas. Eu não sei, só perguntar para o pessoal da técnica, tem outro microfone sem fio aí disponível, amigo? Se tiver, traz aqui para a mesa, que fica mais fácil para a gente poder fazer o bate-bola. E eu também, desde já, coloco a palavra disponível para a nossa plateia. Se vocês quiserem se manifestar, levantem a mão e a gente encaminha o microfone para vocês, para que vocês possam questioná-los. Mas eu vou, antes de passar a palavra para vocês, começar colocando algumas questões efetivas, com relação à implementação tanto da base de dados quanto do trabalho efetivamente da entidade supervisora. Está previsto para que isso aconteça em setembro, né? Essa é o prazo final. Só que isso é o momento em que as bases já vão estar todas rodando no sistema e que o sistema vai estar efetivamente funcionando. Nesse momento, agora, em que estágio que vocês estão? Qual que é o processo que está sendo desenvolvido agora e em que pé que está? Bem, basicamente, o que nós temos hoje é o mesmo regime que vigorava antes do PGMC. Por quê? Uma vez não tendo as ofertas homologadas, elas não estão publicadas. Então, o que vale ainda são as negociações unicamente bilaterais, os acordos entre as empresas. O PGMC, na verdade, então, ele, de fato, só vai ter todo o seu mecanismo implantado quando o sistema estiver vigorando. Naturalmente que todo e qualquer entendimento numa negociação, isso já está acontecendo, que as empresas entendam que um determinado preço, uma determinada proposta de preço de atacado não seja competitivamente razoável, elas vêm para a Anatel e a Anatel, num conflito específico, ou seja, em um caso concreto, ela pode atuar exatamente como seria no caso do PGMC. Mas todos aqueles pedidos anteriores de arbitragem, todos aqueles conflitos que já existiam, e não eram poucos, né? Isso é um passivo que a Anatel carrega aí já de 15 anos, eles estão, nesse momento, aguardando a entrada em vigor dessa nova metodologia ou os processos continuam correndo? Os processos, a questão relacionada ao processo, dos processos segue o seu devido rito estabelecido. O que pode acontecer é que, dentro do tratamento desses processos, a análise de mérito da agência ela vai seguir
a lógica do PGMC por uma questão natural de que foi uma evolução do entendimento da agência. Então, a partir do momento que existe algum processo, alguma reclamação administrativa, alguma coisa na agência hoje, isso segue o rito tradicional, isso não muda em relação ao PGMC, mas o entendimento da agência, naturalmente, vai ser um entendimento baseado nas mesmas premissas que fundamentaram o PGMC. Eu te pergunto isso porque, na tua apresentação, você mesmo usou uma frase que eu achei bastante contundente, em que você disse que os contratos, que muitos dos contratos que existem hoje para fornecimento de link, na verdade, são contratos ilegais, porque eles deveriam ter obedecido uma lógica de interconexão, né, uma lógica de venda de interligação, e não um contrato de prestação de serviço de SCM, como aconteceu na maioria dos casos. Então, a Anatel, de alguma maneira, está forçando a revisão desses contratos ou vai esperar que a nova metodologia leve o mercado a se ajustar? O nosso entendimento é que, naturalmente, vai acontecer isso, por uma questão que as próprias PMS também querem isso, para digamos assim, uma pacificação em relação ao comportamento do setor. Essas discussões, por exemplo, de interligação ou interconexão classe 5, elas têm sido amadurecidas no mundo inteiro. O mundo inteiro tem amadurecido essas relações. E o PGMC é uma evolução para isso. Vou dar um exemplo, que é a pacificação de onde devem ser os pontos de troca de tráfego, onde devem estar, e quais são os preços que isso deve acontecer. Então, tudo isso é um aspecto que está sendo pacificado pelo PGMC. Então, nosso entendimento é que, naturalmente, você vai ter uma revisão dos contratos, inclusive os contratos legados, que são anteriores ao PGMC, de todos os outros produtos. O entendimento da agência é que, uma vez que eu tenho uma oferta de referência vigente, essa oferta de referência gera uma expectativa para ambos os lados, e, eventualmente, uma renegociação contratual à luz da nova oferta. Então, isso vai acontecer não só para a interligação, mas para todos os mercados. E com relação, dentro dessa nova estrutura que vocês montaram, a Anatel tinha equipes dispersas em diferentes superintendências com relação ao acompanhamento de cada um dos mercados. Entendo que agora isso foi centralizado. Como é que vai ser o processo de manutenção por parte da agência de um monitoramento, de um mapeamento preciso com relação aos mercados relevantes, para que vocês possam, enfim, corrigir eventuais distorções e cumprir os prazos de revisão previstos na regulamentação? Essa atividade de análise dos mercados relevantes para identificação de PMS, ela está prevista explicitamente como uma das atribuições da gerência de acompanhamento de ordem societário, que é a gerência da Paula Fonteles, que, então, a ideia é que seja um trabalho conjunto, do mesmo jeito que foi a análise dos mercados relevantes no PGMC, foi feito com a participação de várias áreas, é inevitável que um trabalho desse porte também conte com a participação de todas as novas áreas. Não sei se de todas, mas uma grande parte. Mas o regimento prevê que a coordenação desse trabalho fica na Superintendência de Competição, mais especificamente na gerência de acompanhamento da ordem societária. Isso é uma equipe de quantas pessoas e como é que eles vão trabalhar? Como é que eles fazem esse acompanhamento? Por meio de diligência, de oficiar as empresas para que elas enviem informação, uma fiscalização de campo? Como é que vai funcionar? A definição dos mercados e a identificação dos PMS? A identificação, mas, antes de tudo, a primeira etapa que vocês precisam, que é o mapeamento, é ter segurança das informações com relação ao mercado, Não, isso, assim, se tivesse que ser feito agora, né, se os 2 anos tivessem que ser feito agora para a gente refazer o estudo, seria basicamente do mesmo jeito que a gente fez o primeiro estudo, coletando informações do mercado, oficiando as empresas, pegando bases de dados da Anatel, juntando, fazendo um estudo, coletando informações. Evidentemente que no próximo ciclo de avaliação dos mercados relevantes e definição dos PMS, a gente vai ter mais uma fonte de informação que talvez seja que com certeza vai ser muito mais rica que todas as outras que a gente usou, que é basicamente o histórico das negociações na entidade supervisora. Ali você vai ver como os preços do produto de atacado estão sendo definidos,
Como a gente não tinha esse tipo de informação, até porque o mercado de atacado não era estruturado, se você pegar e ver as resoluções de conflitos de ELD, uma empresa pede ELD para outra por e-mail. Então, ele manda um e-mail e fala, Joãozinho, tem ELD aí, tal local, uma coisa muito pouco estruturada, pouco transparente na relação com a Anatel. Então, basicamente, no primeiro estudo, a gente teve que utilizar proxies. A gente pegou um monte de informação de varejo, informações sobre as redes das empresas, pressupondo que todo POP ele tinha acesso à rede de transporte, ou seja, as informações não eram tão precisas, mas, para um primeiro trabalho, o Conselho Diretor entendeu que já estava razoável o suficiente para a definição dos PMS. Evidentemente, os próximos estudos vão ser mais detalhados, até mesmo porque existe uma definição por parte do Conselho que a granularidade do mercado relevante tem que ser menor que o município. Esse estudo que a gente fez, a gente analisou município a município, cada um dos mercados. E o Conselho Diretor, a gente concorda, né, mas assim, tanto que o Conselho Diretor tomou a decisão de não descaracterizar, não dizer que um mercado A ou B, o município A ou B, não tinha PMS, que era competitivo. Porque você tinha pelo princípio da precaução, de não dizer que uma região de um município era competitivo, sendo que, na verdade, não era. Então, já é uma orientação de reduzir a granularidade do estudo. Pois é, me parece que, até para que vocês possam ter essas informações, a complexidade dos dados e a forma com que esses dados vão ter que ser organizados... Está gelado aqui. Depois eu vou pedir para dar uma mexida nesse vento. Não sei se para vocês está frio aí também, mas aqui está assim, uma saída do Polo Norte, vem direto para cá. Tá? Mas a gente já vai pedir para dar uma ajustada. Eu peço para o pessoal da técnica que, se vocês puderem dar um toque para o rapaz lá fora, só para ele ajustar essa temperatura, porque não tenho a quem mais pedir, por isso que eu estou pedindo para vocês. Tá? Ou serve um conhaque também. Ou serve um conhaque. Então, se você quiser, pode trazer um conhaque, um chazinho aqui, tá bom. Mas o que eu dizia, a questão da complexidade e da granularidade dos dados e até a forma como eles vão ser organizados, me parece que é muito complexa, tanto para a Anatel, quanto para as próprias empresas, que, como você mesmo disse, não estavam estruturadas para isso. Em que pé que hoje está o trabalho dentro das empresas para fornecer esses dados da maneira como a Anatel exige, e existe resistência das empresas para fornecer esse dado nesse nível de detalhamento que vocês estão pedindo? Antes de passar a palavra para o Abraão para falar sobre como os dados estão sendo carregados no sistema, que eu particularmente não tenho informação suficiente, mas no que diz respeito aos estudos do PMS, só para recapitular, quando foi analisado, a área técnica identificou uma série de mercados, municípios, em que dizia que não tinha competição e havia um PMS, uma empresa com poder de mercado, e em alguns municípios onde não se considerava que existia evidência de que o mercado era competitivo. E, como eu falei, pelo princípio da precaução, falaram assim, mas um município não é uma granularidade razoável. Por exemplo, você fala assim, São Paulo é um lugar, é um município onde há competição na oferta de ELD. Só que não é toda São Paulo que tem oferta de ELD competitiva. Talvez seja na Avenida Paulista e talvez no Capão Redondo não tenha. Então, você estaria dizendo que um município era todo competitivo, sendo que regiões dele não eram. Então, a questão, basicamente, é reduzir a granularidade. E aí, o que o Conselho determinou? No ato que estabelece os grupos com PMS, ele fala assim, lista dos PMS, dos municípios e quem é um PMS. E uma outra lista que diz assim, nesses municípios, eu identifico quem é um PMS, mas eu dou um prazo de 180 dias para que o PMS apresente elementos de prova para a descaracterização do PMS em regiões desse município. A gente está recebendo esses estudos das empresas agora, tentando descaracterizar o PMS, e o que eles têm feito é um trabalho que, assim, se a gente pudesse fazer para o resto do país, seria o ideal. Tem empresa que está analisando bairro a bairro, tem empresa que pegou e fez um gradeamento da cidade, fez quadrantes, tipo um plano cartesiano, e análise quadrante a quadrante, cada um com 1 quilômetro de lado. Então, você tem as empresas estão se estudando e entrando e criando a expertise para a gente ir fornecendo essas informações para a Anatel para tentar descaracterizar o PMS. Então, a gente está recebendo essas informações e isso está compondo a nossa estrutura para análise do mercado. Elas querem provar que elas não têm obrigações, porque ali elas sofrem muito. E aí elas trazem um monte de informações que são úteis para a gente fazer outras análises. E como é que está com relação a essa coleta desses dados e como é que vocês estão organizando isso? Bem, existem 2 momentos. Existe um momento em que ela quer demonstrar que não é PMS, que é isso que a gente está falando,
E tem também um momento de todos os dados que são trocados em relação ao que vai ser negociado no momento em que a roda estiver girando. Isso está se dando, essa segunda perna está se dando no GIESB, em que existe um grupo, o grupo 2, que é o que eu coordeno, ele tem um subgrupo, que é um grupo de TI, que ele está fazendo todo o processo de padronização das bases de dados internas das empresas, que é a mesma padronização existente no sistema. Então, está sendo padronizada uma interface de rede que vai com um protocolo específico, similar ao que ocorre hoje na portabilidade, em que você tem bases de dados em todas as empresas, mas isso é centralizado na BR, é a mesma arquitetura. O que eu posso dizer é que, já dentro aí analisando o cronograma que a gente está, as empresas elas têm demorado a se mobilizar para essa padronização dos seus sistemas em relação a essa base de dados. Isso é até uma coisa que ela é um dos objetos da nossa reunião dessa semana no GIESB. Ok. E a plateia? Vocês estão com tanto frio assim que vocês não querem fazer pergunta? Já temos uma pergunta ali. Eu vou pedir para vocês passarem o microfone para trás, por gentileza. Ali. Tem uma aqui e uma outra ali atrás. Posso perguntar? Espera só um minutinho, Ruivo. Gi, só pede para tirar direto da nossa cabeça o vento. Tá? Eu vi que você está com um controlinho aí, só para te passar qual que é o problema. Tá? Alô? Pode perguntar, Ruivo. Oi, Abraão, eu queria entender o seguinte. Você mencionou a questão do sistema e como ele vai ser visualizado por quem não tem PMS. Na verdade, essa pessoa não saberá de quem é a oferta, é isso? Ela vai ter o valor que tal trecho teria como referência, é isso? O que aparece para quem está interessado? Ele vê o ofertante, mas ele não vê qual foi o demandante daquele contrato. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, por exemplo, Abraão Telecom, e eu comprei de você, um terceiro, por exemplo, o Carlos, que entrar no sistema, vai conseguir ver que alguém, que ele não sabe que sou eu, comprou de você um insumo a tal preço. Entendeu? Mas num trecho específico. Num trecho específico. Ele não consegue ver tudo o que foi comprado. Ele consegue ver trecho a trecho. Até porque, senão, até por uma questão de concorrência, isso não seria interessante. Na verdade, eu consigo apenas ver que há um insumo contratado entre uma empresa qualquer, que eu não sei quem é, e uma determinada empresa, que é a de quem eu quero comprar, e esse preço é um preço X. Eu vou saber a oferta específica de quem tem a infraestrutura. E você vai saber o contrato, caso só tenha um contrato naquela localidade, né? Aí você vai conseguir adivinhar. A Anatel tem a visualização completa, né? A Anatel, a visão da agência desse sistema é que a Anatel consegue ver todos os circuitos e todos os insumos contratados entre todas as partes. Se ela for a primeira, não vai ter nada, e é um preço que vai depois ser de referência para o plano. Na prática, o que acontece? Existe a oferta de referência, que ela é abstrata, que é o que é a oferta de referência? Eu, empresa X, vendo ELD com tais preços. Essa é a minha oferta de referência, é o meu produto de prateleira. E essa oferta de referência está disponível aonde? Ou seja, onde que eu posso comprar? E o sistema te mostra. Se ninguém comprou, até agora, naturalmente, que eu não vou conseguir visualizar nenhum contrato relacionado a essa oferta de referência. Basicamente é isso. Nós ainda estamos parametrizando a parte de relatórios, como vai ser os critérios de busca, como que isso vai aparecer. É toda a parte de interface e padronização do sistema. Mas essas definições que eu estou colocando para vocês já foram tomadas, já constam inclusive nas atas do grupo, que essas funcionalidades vão estar. Ok, temos uma pergunta ali no fundo. Aqui, não, ali atrás. Atrás. Isso. Eu gostaria de saber o seguinte, na verdade são duas perguntas. Como há uma homologação de valor, como que fica a parte de relacionamento com infraestrutura, por exemplo, da ANEEL, a parte de aluguel de poste? Como é que fica isso? Inclusive, no estudo sobre postes de poder de mercado, a gente identificou
quem são os players que têm poste, nenhum dos detentores de poste é prestador de telecom. Então, a gente não pode fazer nada com eles. Mas acho que a pergunta ela é muito... Se a empresa tiver poste e ela tiver PMS no mercado de poste, e ela vai ter, ela é obrigada a colocar um contrato de poste na solução. Só que o que acontece é que nenhuma prestadora de telecom que a gente identificou vende poste. Ela tem esse produto de atacado para vender. Uma coisa é poste, outra coisa é torre. Pode, claro. Na composição do valor. Vai chegar... Onde está? Quanto à composição do custo do valor. Por exemplo, eu estou numa FSC, não PMS, mas eu tenho que uma localidade qualquer. E para chegar a um determinado valor, para que eu possa ofertar essa rede para uma SM, por exemplo, vai entrar na composição do meu custo o valor do meu suporte. E não me pertence, e nem a Anatel, e nem a nenhum telecomunicação independente, empresa concessionária de energia elétrica, que, infelizmente, é preço protegido. E aí, como é que fica nesse valor? Isso aparece na margem, né? A margem tem que ser suficiente para garantir que você tem espaço para operar. Um operador alternativo consiga entrar no mercado. Então, o PGMC não vê o preço final do consumidor, final lá na frente? Vê. Só a relação entre operadores? Vê o preço lá no final, no varejo. Enquanto a gente não tem um modelo de custo, a gente faz uma abordagem do preço pelo varejo. Você pega o varejo e tira uma margem que seja suficiente para um competidor alternativo comprar esse produto no atacado e competir com o dono da infraestrutura, do produto de atacado, no varejo. Essa é a lógica. Se essa margem, aí o que entraria nessa margem? Todos os custos de negociação, comercialização e todas as outras coisas que não estão compostas, analisadas no PGMC. Poderia, por exemplo, ser o poste. Mas acho que tem uma questão de fundo. Mas acho que tem uma questão de fundo na pergunta que o colega está fazendo, que é relevante, que é a quem caberá fazer o acompanhamento dessa relação entre empresas de telecomunicações e empresas de energia com relação aos postes, sabendo que não cabe a Anatel regular poste, mas a Anatel é parte do processo de arbitragem, né, e alguém vai ter que dizer se aquele preço que está sendo cobrado é abusivo ou não é abusivo, de um lado a ANEEL, do outro lado a Anatel. Então, a superintendência de vocês que vai cuidar disso. Sim, a gente precisa entender que o insumo poste ele não pode ser disciplinado diretamente, unicamente pela agência, uma vez que, pela lei, a Anatel ela tem poder sobre prestadores de serviços de telecom. Como a detenção do poste não é de prestadora de serviço, então a nossa jurisdição não é completa. Mas por que isso, para o PGMC, ele é indiferente? Por quê? O poste, para o ofertante, se eu sou o PMS e eu alugo um poste, ele é um insumo que entra no meu custo, tanto do atacado quanto do meu varejo. Como ele é um insumo tanto do meu atacado quanto do meu varejo, para a análise da Anatel isso é neutro. Porque o que eu vou comparar é o seu atacado com o seu varejo. Então, vamos supor, se você no seu varejo, cujo poste está embutido o custo, é R$10, no seu atacado, que vai de alguma maneira, utilizar esse mesmo insumo, se o seu custo de atacado for 9, mas a definição da margem é que a margem tem que ser 20%, então você não pode praticar 9, você pode praticar no máximo 8. É isso que está sendo dito. Então, na verdade, o insumo poste ele é um custo que ele compõe os dois produtos, o seu produto de atacado e o seu produto de varejo. Então, a discussão da agência, nesse momento, e o Carlos falou muito bem, como nós não temos um modelo de custos que vai analisar quais são os custos que compõem todos os produtos, a análise ela é uma análise que, como o PGMC traz, ela é de retail minus. Eu analiso o seu varejo menos uma margem para analisar o seu atacado. Isso aí foi por causa de uma frase sua aí, que o PGMC hoje, basicamente, deixará, não é que deixará, entre aspas, tá? O modelo de contrato
verdade, você homologa a oferta de referência que possui um valor e agora nós vamos entrar no mérito do valor. O valor que eu vou homologar, ele tem que ser replicável. O que é ser replicável? Os componentes do teu varejo, que também compõem o seu atacado, vão estar envolvidos, mas o seu varejo, em tese, tem que ser mais caro que o seu atacado, porque senão ninguém consegue competir com você no varejo. Então, a minha análise para homologar o valor, ela, nesse momento, ela não pode ser olhando a custos, porque eu não tenho modelo de custos. Então, eu utilizo a metodologia que é retail minus, varejo menos uma margem. Ok. Tem mais uma pergunta aqui da frente? Espera aí. Estamos gravando. Você vai aparecer na televisão. Não, é por isso que tem que falar no microfone. Eu queria levantar uma questão seguinte. O pessoal da Brint está aqui em Brasília essa semana e está questionando que uma empresa de PMS como a Oi estaria vendendo, alugando lá as torres para fugir da obrigação como PMS. Que tratamento a área dá para esse tipo de coisa? Tem uma fiscalização específica? Enfim, se não necessariamente só nesse caso específico, se puder responder seu caso específico, mas como é que se tratará casos semelhantes? A gente foi aberto um processo na área de acompanhamento de ordem societária da Anatel para avaliar essa operação de venda das torres da Oi para uma outra empresa. Em geral, isso também é uma coisa que está acontecendo no mercado todo de telecom, que está se vendendo, as empresas estão vendendo torres para empresas que operam torres. Isso a gente vê como um processo de desverticalização da cadeia produtiva. Para a gente, se você imaginar que você está vendendo torre para uma empresa que o business dela é operar torre, você imagina que ela vai tentar vender esse produto da forma mais eficiente, sem ter nenhum incentivo para fazer o fechamento vertical, que é a questão de você jogar o preço artificialmente da torre lá para cima para fechar o mercado. Esse é o problema que o PGMC tenta corrigir. Evitar que um cara que controla o produto, o atacado, o insumo e o produto final, eleve os preços artificialmente do produto final de forma a fechar o mercado de varejo. Se você está separando a cadeia produtiva e está vendendo para uma outra empresa que o business dela é vender atacado, vender esse produto de insumo, então, de alguma forma, o problema está sendo minimizado. O problema é se essa empresa é controlada de fato ou de direito pela outra empresa que está se tem um negócio entre eles. Não é uma venda específica, não estamos desfazendo o ativo. Não está desfazendo. Aí é uma coisa que a gente tem que analisar na operação. O aluguel que esqueceu Ou se houver um acordo de exclusividade. Se houver um acordo de exclusividade, por isso que a gente tem que analisar qual é a documentação trazida pela empresa no processo, para a gente dar anuência prévia ou não. Evidentemente, se a gente verificar que, conforme saiu na notícia, de que isso era uma medida meramente para se escapar do PGMC, você está criando um outro CNPJ que só faz... Eu vou criar um CNPJ que só vende torre. Torre não é um produto de telecom, logo eu não posso ser regulado pela Anatel, porque a Anatel não regula quem vende torre. A Anatel regula quem tem outorga de telecom. Então, aí seria uma situação que a gente teria que avaliar como dar ou não a anuência para essa operação e no caso de dar, quais são os condicionantes que devem ser impostos para garantir que isso não seja uma fuga da regulamentação, mais ou menos isso. Imagino que o mesmo desafio se coloque também com relação aos novos contratos que estão sendo estabelecidos entre prestadoras para compartilhamento de infraestrutura de redes móveis, tanto do ponto de vista de torres, sites, quanto também, eventualmente, até compartilhamento das próprias frequências com RAN sharing, né? Exatamente. Todos esses processos, quando passam lá pela nossa superintendência, a gente analisa eles num contexto mais amplo, não só da operação, mas no contexto de toda a regulamentação. Não, já foi protocolado tem tempo. Já estava protocolado na Anatel um questionamento se deveria ou não passar pelo processo. Então, o processo está aberto. A gente está analisando, vamos interagir com... Houve uma provocação. Não, a própria empresa, ela apresentou para a Anatel a associação, né? Não,
Era uma pergunta. Na verdade, eu não sei bem um processo, como é que foi a documentação. Eu não vi o processo fisicamente, mas é um processo que a gente está analisando como se fosse um processo de anuência prévia. Esse caso já está com a gente até antes da reestruturação, já estava na minha antiga área. Foi um pedido de anuência, de cisão, uma determinada empresa pedindo para cindir os seus ativos para uma outra empresa, e essa outra empresa iria recepcionar, então, esses ativos. Isso já está com a gente, já está sendo tratado, isso está sendo discutido, segue o processo. Na verdade, isso não foi provocado por nenhuma notícia. Aliás, a gente já tem notícia desse caso, e até vemos discutindo esse caso já há algumas semanas. Ok? Mais perguntas da plateia? Vocês fiquem à vontade de perguntar. A gente ainda tem 5 minutos antes de todos congelarem aqui. Mas, por gentileza. Bom dia. Eu queria saber o seguinte, sobre as PMS envolvidas aí na solução, né, e no cronograma, como que o impacto dessa parametrização de sistemas está sendo minimizado e como isso pode impactar na data do dia 12/9. Como que a agência está vendo isso? Bom, nosso compromisso é que, no dia 12, o sistema esteja vigente exatamente naquilo que está descrito no PGMC. Por que eu estou dizendo isso? A partir do momento que a gente começa a entrar nessa discussão, é normal que você queira fazer também uma série de coisas que são aderentes e são interessantes que se faz. Então, o que nós estamos discutindo? Dentro desse cronograma, nós estamos priorizando, naturalmente, aquilo que é essencial para cumprir no PGMC, ou seja, que esteja disponível o sistema, que as bases de dados estejam funcionando, que tudo esteja padronizado e que, principalmente, qualquer demandante consiga entrar no sistema e verificar o que está disponível e, inclusive, os contratos legados. Isso foi uma grande discussão, que os contratos legados, ou seja, o sistema ele não vai começar a partir do momento que houver o primeiro negócio. Não. Todos os negócios existentes hoje, aí é um trabalho de padronização, que você está fazendo a padronização do legado, como que você vai fazer o upload de todo o legado no sistema. Então, essas funcionalidades, que são aquelas estabelecidas no PGMC, vão estar, de fato, funcionando no dia 12. Naturalmente que nessas discussões existem algumas coisas que elas podem ser consideradas dentro da análise acessórias e aí não necessariamente podem ser objeto de implementação imediata, mas isso é algo que pode surgir. Isso eu estou falando em abstrato, não existe isso concretamente. Hoje nós trabalhamos com a data do dia 12 para que 100% da solução esteja disponível. Mais alguma pergunta? Mais uma ali, por gentileza? Só um minutinho, deixa eu estar te passando o microfone, só um instante. Como é que as PMS estão enxergando esse programa aí? Saberia me dizer? E também o mercado consumidor, como é que tem algum órgão do mercado consumidor que está acompanhando esse projeto? Como é que está isso? Primeiro, as reuniões do GESB elas são abertas. Então, quaisquer pessoas podem participar, a imprensa, inclusive a próxima reunião do grupo executivo deve ser na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, lá na Anatel, no 11º andar, acho que vai ser à tarde, às 14h. Então, é aberto. Todos podem participar, as agendas são públicas. Se tem algum órgão de defesa do consumidor participando, todos foram convidados. Hoje, nas reuniões atuais, não possui, principalmente por uma questão de aderência, né? Não sei se, para os órgãos de defesa do consumidor, isso tem sido um aspecto muito técnico ou não, mas isso tudo é aberto e disponibilizado no site da agência. Como as PMS veem isso? Na verdade, é muito difícil você implantar um sistema desse a partir do momento que isso mexe com um histórico de coisas, isso mexe com um conjunto de situações complicadas de serem tratadas, porque é o status quo do setor.
Então, o que ocorre, de fato, é muita discussão. As reuniões do grupo, especialmente do grupo técnico, tem muita discussão, tem muito embate, existe recursos, as empresas apresentam. Mas, nesse caso, há uma situação em que as empresas elas não podem agir coordenadamente, porque nenhuma empresa é 100% PMS, nenhuma empresa, ou poucas empresas, são 100% não PMS. Então, isso faz com que, mesmo que eventualmente, eu seja PMS no mercado, no outro eu sou não PMS. Então, eu tenho o interesse de que você é demandante em um determinado mercado. E, além disso, você tem as não PMS representadas no grupo. Então, isso cria uma bipolaridade, pelo menos uma bipolaridade no grupo, que faz com que haja discussão do próprio mercado, ou seja, não é uma situação de imposição da Anatel, é uma discussão no setor. Por isso que o grupo, o GESB, é o fórum de padronização, digamos assim, entendimento da agência adequado para isso, porque você tem os interesses ali representados e discutidos. Okay. Tenho mais uma última pergunta aqui, eu vou encaminhar, será a última. Abraão, a Anatel já divulgou, por meio de ato, a relação de PMS com relação ao fornecimento de LD. Com relação a esse trabalho que vocês estão fazendo, até quando será divulgada a relação dessas PMS? E qual é o período de atualização do fornecimento dessa relação de PMS? Em princípio, todos os PMS de todos os mercados já estão definidos por meio dos atos que eu mostrei no início. Então, todos já estão definidos e publicados, não só a LD, de todos os mercados. Então, isso já está disponível. Inclusive, isso precisou compor, porque o rateio da entidade é feito com base nessa definição. E a intenção da agência é que ela pode, periodicamente, rever. Naturalmente, ela sempre pode, mas a intenção da agência é que, de 2 em 2 anos, você faça uma reanálise. Obviamente que você pode fazer antes, ou chegar em 2 anos, você pode fazer uma análise que não mudou nada. Então, na verdade, esse é um prazo que não necessariamente é uma intenção nossa de fazê-lo, né? Mas, de fato, o estudo, a intenção da Anatel é revê-lo com um período... O PGMC como um todo de 3 em 3 anos e o PMS num período menor. Ok? Gente, agradeço a presença de vocês, peço uma salva de palmas para os nossos palestrantes.